Bom dia, família Ciafite. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Meu nome é Tia Rafa, eu sou professora de natação infantil e, como todos os domingos, nesse mesmo horário, estamos trazendo sempre um tema novo para que possamos manter esse contato, né? Matar um pouquinho da saudade com vocês, tá certo? E hoje nós vamos ter dois convidados, que é a doutora Daniela e o doutor Luiz, certo? E nós vamos tratar do tema imunidade infantil. Vocês podem mandar perguntas que a gente entre ao nosso bate-papo, vamos tentar responder, tá certo? O máximo que a gente conseguir. Então deixa aí a doutora e o doutor entrar para que a gente possa começar esse papo. Vocês estão bem? Todos se cuidando, ficando em casa. Deixa só a doutora entrar. Vocês podem acompanhar também no Instagram, lá da academia, nossa programação de hoje. Não fiquem parados, façam exercício, se alimentem bem, durmam bem, que é a parte mais difícil, né? Bom dia, doutores. Bom Tudo dia, bem? tudo bom? É um prazer recebê-lo aqui, certo? Vamos bater hoje um bate-papo aí, né, bem descontraído, sobre a imunidade infantil, tá certo? Vocês fiquem à vontade. E eu gostaria de, primeiramente, que vocês falassem um pouco de vocês, né, do trabalho, do que vocês fazem no dia a dia, para a gente começar aí esse bate-papo. Sejam Legal. bem-vindos. Muito obrigada, Rafa, pelo convite, né, para o Fábio, para o Júnior. Nós somos médicos aqui em São Paulo, mas nós somos muito amigos aí de Antônio e Rose, né, e da família aí do Fábio e Júnior. E eu sou médica da família, fiz nutrologia também, e nós temos uma especialização em medicina do estilo de vida. Então, é uma medicina que sempre trabalha com promoção e prevenção da saúde. Meu marido é o Luiz Fernando, ele é médico endocrinologista, também certificado, né, em medicina do estilo de vida, e nós trabalhamos hoje há mais de 12 anos, na verdade, fazendo isso, né, ajudando as pessoas a desfrutarem de mais saúde, de mais vitalidade, né, com prevenção de doenças também. Então, é muito bom a gente estar aqui com vocês. Que bom, nós que Bom dia. agradecemos. Bom dia. Bom dia. Então, primeiramente, eu queria assim saber o que de fato é imunidade, né? Todo mundo fala muito que os cuidados que a gente tem que ter sobre alimentação, sono, enfim. Mas primeiramente eu queria saber o que é a imunidade. Bom dia para todos. A imunidade é a capacidade que o nosso corpo tem de se proteger, de se defender de invasores, né? Micro-organismos invasores, como vírus, bactérias, fungos, né? Então, o nosso sistema de defesa, ele é composto por uma série de órgãos e células, né? Que estão disponíveis no nosso corpo 24 horas por dia, 7 dias por semana, patrulhando todo o nosso corpo através da circulação, né? Para ver se encontra um vírus, uma bactéria, alguma ameaça, né? E quando o sistema de defesa encontra, então, essa ameaça, ele faz aquilo que a gente chama da resposta imune, né? Ele ataca esse vírus, ele ataca essa bactéria, matando, né, esses micro-organismos e dessa forma preservando a nossa vida. Então é um sistema muito importante, né, a nossa imunidade, o sistema de defesa, ele é muito importante para a preservação da nossa saúde, e não só de micro-organismos, mas a gente sabe que até contra as células do câncer, o sistema de defesa ele tem esse papel de vigilância, né,
e de, inclusive, identificar células e matar essas células que se tornaram cancerígenas. Então, ele é muito importante. Certo. Eu tenho uma dúvida com relação à diferença entre a imunidade inata e adquirida. Existe essa diferença? Sim, o sistema de defesa, didaticamente, a gente divide ele em duas partes, né? A nossa imunidade inata e adquirida. A imunidade inata é aquela que nós nascemos com ela. Ou seja, todo bebê, toda criança, independente da idade, ele já nasce com esse tipo de imunidade, né? Ele já tem células de defesa no corpo, ele já consegue, né? Se ele encontrar uma bactéria, alguma coisa, ele já começa a fazer esse ataque, né? E ela é sempre a primeira linha de defesa que nós temos contra uma infecção. Então, é um tipo de célula que sempre é aquele que dá é a tropa de frente, assim, né? Aquele tipo de célula que vai fazer o primeiro combate quando nós temos uma infecção. E aí nós temos a imunidade adquirida, né? Essa imunidade ela é feita por um outro tipo de células chamadas de linfócitos, e ela é uma imunidade que quando a criança nasce, ela está ainda muito devagar, ela ainda não está ainda muito madura. E a gente vai ao longo da vida aprendendo a desenvolver anticorpos, né? Então, por exemplo, conforme a gente vai crescendo e vai entrando em contato com diferentes bactérias, vírus, com diferentes micro-organismos, nós vamos desenvolvendo essa imunidade contra esses bichos, né? Então, por exemplo, uma criança que teve contato com a varicela, por exemplo, né? O vírus da varicela. Ela vai fazer, né? Ela vai desenvolver imunidade contra essa doença, e se ela entrar em contato com esse vírus de novo, ela não vai pegar a doença novamente, né? Ou seja, ela adquiriu imunidade. Então, isso que nós chamamos de imunidade adquirida, essa capacidade que nós temos de, ao longo da vida, ir aprendendo, né, a matar esses bichos, e ela vai, então, se desenvolvendo na infância, na adolescência e na idade adulta. Então, é que é como muito importante. Pode falar. é a vacina também, né? Que a gente toma da gripe, entre outras, né? Enquanto bebê, que nos Mas deixa imune. É muito importante, Rafa, que as crianças tenham mais contato com a natureza e que os pais não fiquem o tempo inteiro dando banho, porque esse contato também com as coisas de fora ajudam essa criança a ter mais imunidade, né? Tem muitas crianças hoje que têm muita alergia por causa desse excesso de limpeza, né? Porque o nosso corpo não tem tempo de estar reagindo e formando anticorpos, né? Contra fatores externos. Então, tem várias pesquisas já mostrando que crianças que ficam lavando a mão toda hora, que ficam tomando banho toda hora, né? Que usam muito álcool, acabam adquirindo, uma imunidade adquirida fica um pouquinho mais fraca, né? E ela tem muito mais tendência a ter alergia. Então, é Então, importante contato com a deixar natureza. a criança Sim. mesmo pôr a mão no chão, brincar, se espojar. E é claro que com cuidado, mas sem esse Lógico. excesso do cuidado, né? Sim. Então, Exatamente. doutora, nesse momento que a gente está dentro de casa, as crianças praticamente isoladas, né, do mundo, como todo mundo está, isso tem alguma... prejudica um pouco nessa questão da imunidade, a questão do estresse, porque eu falo pelo meu filho, ele tem 12 anos, e tinha uma atividade, né, durante a semana de ir para a escola, de praticar um esporte, e no sábado fazia natação, a gente saía, então era uma rotina para ele que hoje todo mundo dentro de casa, isso afeta um pouco a imunidade, na questão do sono também. Eu sofri muito com relação ao sono no começo, agora que eu estou conseguindo me acostumar pela vida agitada que se tinha e hoje não mais. Então, falta o sono, vontade de comer em excesso, besteira, né? Trabalho que não se tem. Então, como a gente tem que lidar com essa situação relacionada às crianças? O que pode fazer para ajudar? Então tem que cuidar, porque as crianças, elas imitam muito os pais, né? Se os pais transferem o estresse, a ansiedade, né? Medo, pânico, as crianças tendem a ter mais esse medo, né? Esse pânico.
principalmente crianças menores de 2 anos, que não estão entendendo direito o que está acontecendo, até os 6 anos de idade, o cuidado deve ser maior. Então, assim, a gente está falando muito com os pais para evitar de ficar com a televisão ligada, né, com noticiários ruins, ou como o pai lida, né, com aquele estresse na frente da criança, que fica falando, ai, vamos lavar a mão, ai, não toca nisso, não vamos sair. E a maneira que você expressa esse medo, ela pode estar reagindo de uma maneira diferente, porque cada criança, né, vai interpretar aquilo de uma maneira diferente. Então é importante, assim, crianças, por exemplo, até 2 anos de idade, elas tendem a ficar um pouquinho mais chorosas, querendo mais colo, querendo mamar mais. Então essa fase, né, elas vão reagir ao estresse porque elas não sabem falar, né? Elas não estão tendo noção do que é o estresse. Então é normal que a criança até os 2 anos de idade comece a pedir mais colo, fica um pouquinho mais manhosa, né? As criancinhas maiores, até os 6 anos, até 4, 5 anos, começa às vezes a regredir, né, em algumas coisas. Já tinha tirado a fralda, volta a usar a fralda, às vezes faz xixi na cama, né, vai ficar um pouquinho mais irritada, mais hiperativa, mais chatinha, que a gente fala, mas não é que ela tá chatinha, é a maneira dela expressar o estresse. O adulto consegue gritar, consegue discutir, né, mas a criança não sabe como expressar. Então os pais têm que ter mais paciência nesse momento. Eu acho que não tá fácil para ninguém, principalmente os pais que trabalham, mas a gente precisa desenvolver esse cuidado especial, porque esse trauma que a criança pega, né, principalmente em períodos de crise, isso pode refletir lá no medo ou em transtornos de ansiedade lá na idade mais para frente, mais adulta. Então é importante que a gente tenha o cuidado de como a gente expressa, né, para essas crianças e até os adolescentes também, né? Tem que explicar, tem várias cartilhas, né, de maneira lúdica, como que você explica o que é esse vírus, né, como que você explica o que é uma pandemia, né, e para evitar o pânico que a mídia colocou de uma maneira muito infeliz, e eu acho que esse pânico generalizado, né, foi instalado, né, no mundo inteiro, e o problema dessa doença não é a gravidade dela, porque, assim, poucas pessoas vão desenvolver uma doença mais grave, né? 85% das pessoas vão ficar em casa, né? Vão ter tratamentos convencionais, mas o problema é por que teve que fazer esse lockdown, esse isolamento todo? Porque se a pessoa vai para o hospital, ela fica muito tempo no hospital. Isso consome os leitos, né? Não é uma doença que fica uma semana e sai. E a evolução é muito diferente também. E por isso que teve que fazer meio que esse pânico para as pessoas ficarem em casa, né? Então, mas a gente já está numa outra fase, né? Várias pessoas já estão pegando, já estão imunes, né? E nem passaram por coisas graves. Então, a gente precisa ter consciência disso, né? Saber filtrar as notícias e menos exposição também a notícias ruins, né? Que a TV está focando nisso, porque é isso que dá ibope, né? Exatamente. Então, a gente tem que cuidar com isso daí. Quer falar um pouquinho? Na questão, já que a gente entrou nesse assunto, né, desse vírus, qual as chances, a possibilidade, se é muito alta, da criança adquirir esse vírus e entrar nesse estado lamentável de muitos, né, que ficam no hospital precisando de respirador? E eu queria que vocês esclarecessem um pouquinho disso, porque eu falo por mim, Sim. meu filho está há quase 3 meses trancado dentro de casa. O máximo que a gente faz é dar uma volta de bicicleta na rua, assim, não por muito tempo. E muitas vezes de máscara, e a máscara incomoda por conta da respiração. E aí eu tento fazer as atividades em casa, mas assim, se prende muito em computador, né? Então a gente tem esse medo e esse cuidado. Então eu queria que vocês explanassem só um pouquinho com relação a esse vírus relacionado às crianças. Sim, a gente sabe, como a Daniela falou, que 85% mais ou menos das pessoas que vão entrar em contato com o vírus vão ter uma doença leve ou até assintomática, não vão nem ter muitos sintomas, né? E aí tem lá uns 15% que vão ter uma doença mais grave, que vão ter que ir para o hospital. Aí desses 15%, uma porcentagem ainda menor vai precisar de oxigênio, né? E uma porcentagem menor ainda vai precisar de UTI e uma porcentagem menor ainda vai acabar falecendo, né? Então, essas taxas de morte que estão falando aí, 7%, 6%,
Isso é mentira, né? Não é um dado correto, porque acabou de sair um estudo mostrando que a gente deve ter no Brasil 7 vezes mais pessoas infectadas com coronavírus do que a gente achava que tinha, né? Por quê? Porque não está se fazendo teste em todo mundo, né? Então, em vez de ter, sei lá, 500 mil casos, a gente pode ter 5, 6 vezes mais do que isso. E quando você divide o total de pessoas que já pegaram a doença e o número de mortes, aí essa taxa de morte não seria 6 ou 7%, ela seria 1%, ou entre 1 e 2%, que é o que a gente vê. Então, isso para a população em geral, né? Para a população em geral, 1 a 2% mais ou menos vão acabar morrendo. Quem é que são as pessoas que acabam tendo uma doença mais grave que podem vir a óbito? Normalmente as pessoas idosas ou as pessoas que têm adultos que não são idosos, mas que têm já o que a gente chama de comorbidades ou outras doenças associadas, né? Obesidade, diabetes, pressão alta, doenças do pulmão, doenças renais, doenças cardíacas, ou seja, são pessoas que já estavam com uma saúde debilitada, né? Nas crianças, o que a gente vê é um quadro muito leve, geralmente é um quadro leve, um pouquinho de coriza, né? Um pouquinho, uma febrezinha baixa. Às vezes alguma criança pode ter até algum sintoma gastrointestinal, né? Como diarreia. uma diarreia. Mas na criança, ela parece uma gripe, né? Parece uma gripe, virose uma mesmo. virose que a criança normalmente pega, né? Então, não tem muitos registros de crianças que pegaram a doença e desenvolveram um quadro grave da doença. A não ser que essa criança tenha uma doença já pré-estabelecida, né? Já tenha uma imunidade baixa por uma doença, às vezes até genética, né? Ou é uma criança que, enfim, tinha um câncer, está fazendo quimioterapia, né? Uma leucemia, alguma coisa. Então, quando você pega crianças saudáveis que não têm doenças prévias, a chance delas desenvolverem uma doença grave é muito, muito, muito pequena, né? Acho que o maior risco qual é? É essa criança que está só com um resfriadinho, né? uma coriza, um sintoma muito leve, ela transmitir o vírus para um avô, para uma avó mais idoso que pode aí ter uma doença mais grave, né? Mas na criança em si, a gente não precisa ter muita preocupação em relação ao coronavírus e a gravidade da doença. O risco de todos nós pegarmos, né, depois que vai todo mundo sair para a rua, vai ser grande, né? Porque o vírus ele contagia mesmo. Mas isso que a gente tem que saber, que não é porque também a pessoa é idosa que ela vai evoluir mal. A gente tem muitos amigos médicos que estão na linha de frente, a gente atende mais o pessoal que fica em casa, tudo online. Mas o pessoal que está na linha de frente, outro dia uma amiga minha deu um alta para uma senhora de 103 anos. E ela nem precisou entrar com hidroxicloroquina, não foi entubada nem nada. A mulher ficou 5 dias porque ela era idosa e de risco. Mas ela ficou super irritada. Por que eu tô aqui? Eu quero ir embora para casa. Né? Então ela só tomou antibiótico no hospital e foi embora. Tem muitos casos de idosos, né, que estão se saindo bem. Não é porque é idoso que vai evoluir mal. Isso. Igual nos Estados Unidos. Tem muitos jovens, né, adultos jovens pegando, mas eles estão observando que a obesidade é um fator de risco muito alto, né, também para evoluir. Porque o vírus ele começa a dar uma inflamação no corpo inteiro. E a obesidade é uma doença que a gente acha que é só porque a pessoa está gorda. Mas não é. Lá dentro ela está toda inflamada, que a gente fala. E essa inflamação, quando o vírus entra nesse ambiente mais propício, mais inflamado, piora um pouquinho mais. Então, eles estão observando nos Estados Unidos que a obesidade é um fator grande de risco para evoluir para uma doença mais grave. Certo. Eu tenho outra pergunta. Deixa eu ver aqui quem foi. Adri Ferreira, ela perguntou se precisamos tomar sol, se é bom para a imunidade. Sim, o sol é muito importante porque quando a gente toma sol, né, os raios ultravioleta em contato com a pele fabricam a vitamina D, né? A vitamina D é uma vitamina que quase não tem na alimentação, ela vem principalmente do sol. E a vitamina D tem um papel bastante importante como anti-inflamatória e também regulando a imunidade. Quando a gente tem uma vitamina D muito baixa,
a gente tem mais chances de ter doenças alérgicas ou doenças autoimunes, que são as disfunções do sistema de defesa, né? Quando ele não está funcionando direito. E esse assunto da vitamina D, ele ficou mais falado depois que eles perceberam que lá no norte da Itália, quando a Itália estava passando pelo pico do coronavírus, né? Muitos daqueles idosos que estavam morrendo tinham níveis muito baixos de vitamina D, porque a doença pegou eles no auge do inverno, né? E aí depois começou a se falar bastante sobre o uso da vitamina D. Então é sim bastante importante a vitamina D, não só para o adulto, mas para a criança também. Por isso que a gente fala também que não é para ficar trancado dentro de casa o tempo todo, né? Às vezes você tem na sacada ou na varanda, ou quem mora em prédio pode descer um pouco lá embaixo do prédio, tomar um pouco de sol. Quem mora em casa, que tem um quintal, né? Tomar um pouco de sol, respirar um ar puro, né? Às vezes ir para um parque, pode usar máscara, tudo, mas sai um pouco, vai para um parque, dá uma volta, né? Se distanciando das pessoas, claro, mas isso tudo vai ajudar a fabricar a vitamina D. E quem não pode, né? Ou quem está com a vitamina D muito baixa, aí tem a suplementação, né? Aí eu recomendo consultar o médico para que ele faça uma orientação, né, da dosagem para suplementar a vitamina D. Tem um tempo específico para a gente ficar tomando sol? De 15 a 20 minutos, mais ou menos. Cada pele reage de uma maneira, né? A gente sempre fala que se a pele começa a ficar muito vermelha e ardidinha, já passou do ponto. Então, o ideal é você ver sua pele, porque quanto mais branquinho, menos tempo de sol você precisa. Você fabrica a vitamina D mais rápido. Quanto mais escurinha a sua pele, mais tempo você tem que ficar. Por isso que os negros, eles têm mais chance de ter vitamina D bem mais baixa. Mas foi feito um estudo aí no Recife com crianças e adolescentes em escolas. E eu imaginei assim, nossa, Recife tem sol todos os dias, né? Então não vai ter falta de vitamina D. E essa pesquisa mostrou o contrário, né? Que as taxas de vitamina D aí no Recife estão muito baixas, inclusive em crianças e adolescentes. Então é muito importante que a gente tenha mais exposição ao sol, porque quando está na escola o dia inteiro, às vezes não dá tempo, né? Mas se está em casa, né? Se mora em prédio, desce um pouquinho, né? Faz um revezamento com o condomínio, né? Das famílias se revezarem. É importante, sim, estar se expondo ao sol. Tem outra perguntinha aqui de Elisa. Ela pergunta se a vacina de vitamina D é melhor que comprimido. Depende, né? Tem pessoas que têm dificuldade de absorver a vitamina D, né? Via oral, né? Quando você toma ela via oral. Como ela é uma vitamina gordurosa, é sempre bom comer a vitamina D com alimentos mais gordurosos, né? Ou seja, com castanhas, né? Ou no café da manhã comendo um abacate, coisas que tem um pouco mais de gordura para você absorver melhor, né? E eu sempre recomendo também, quando for tomar ela via oral, que seja aquela que são em gotas, né? Ou aquelas cápsulas oleosas, né? Que isso ajuda também na absorção. Agora, tem pessoas que estão com a vitamina D muito baixa, querem fazer uma reposição mais rápida, né? Precisam subir esses níveis de uma forma mais rápida. Aí você tem a forma injetável, né? Que também é uma opção. Mas tudo isso o médico pode ajudar a decidir, né? É muito importante que a vitamina D é uma vitamina do dia, não pode tomar à noite. Se você tomar vitamina D à noite, você pode competir com a melatonina, que é o hormônio do sono, e a pessoa perde o sono. Então a gente sempre fala para tomar a vitamina D de manhã, que é a vitamina do sol. É só lembrar que é a vitamina do sol, então tem que tomar de manhã, não pode tomar à noite, você não pode dar insônia. Outra pergunta, doutora. Qual a melhor vitamina para aumentar a imunidade do meu filho? Se existe isso, só na alimentação que a gente consegue enriquecer, né, essa imunidade. As vitaminas mais relacionadas com a imunidade, a vitamina a vitamina B6, a B9, né, que é o ácido fólico, B12, aí os minerais, né, que tem o zinco, que é um dos mais importantes, assim, depois do ferro, né, é o que mais a gente tem de abundância de mineral, é o zinco no nosso corpo, e o selênio. E a vitamina E também, a vitamina C, que todo mundo conhece, né? A vitamina A são as vitaminas que vêm dos carotenoides, que a gente fala,
que são as verduras e frutas laranjas. Tudo que for laranja, cenoura, abóbora cabotiá, o melão cantaloupe, tudo que for bem laranja, assim, a gente sabe que é rico em carotenoide. E algumas coisas verdes escuras também. E nos verdes escuros a gente já sabe que tem bastante ácido fólico, né? O folato, que é o B9. Na B6 a gente vê a banana, né? Os cereais integrais, a aveia. Na vitamina E a gente tem o amendoim, né? Tem o germe de trigo, né? O arroz integral. E o zinco a gente sempre fala também para estar consumindo bastante sementes, né? Vocês aí que tem as castanhas e a abundância aí no Nordeste, né? A batata doce, que é muito rica no complexo B, né? Vocês têm também aí a macaxeira, né? Para tomar no café da manhã. Então, é importante que a gente tenha uma alimentação bem rica em frutas e verduras. Se a criança tem dificuldade de digerir isso, eu sugiro que vá introduzindo aos poucos, né? Existem suplementos hoje também nas farmácias, né? Que complementam aquilo que você não consegue dar na alimentação. Mas a alimentação sempre é a maior maneira de você manter sua imunidade em dia. Evitar açúcar, né, Luiz? Você tá falando? Sobre a vitamina C, que eu acho que é uma vitamina bastante importante, né? Ela não tem só na laranja, no limão, né? Mas outras frutas cítricas também, né? O maracujá, a acerola, tem bastante vitamina C. Muito mais que a laranja, né? A acerola. O kiwi, né? O kiwi tem 4 vezes mais vitamina C que uma laranja. O próprio caju, né? Eu sei que o caju, a gente dá muito valor para a castanha e às vezes pouco valor para a fruta, né? Mas o caju também tem bastante vitamina C. Então, muito mais que a laranja. Fazer suco, né? Ou colocar o caju picadinho na salada. Tudo isso vai ajudar também. Eu ia falar justamente isso, essa dificuldade que as crianças têm em ingerir, né? Não só a fruta, mas esses outros alimentos. Meu filho ele tem uma dificuldade imensa de comer legumes, salada, não gosta. E a gente já tentou de tudo que é jeito. E aí eu fico desesperada. Eu não sei se é o suficiente. Por exemplo, ele não come a cenoura, nem ela crua, nem cozida, nada. Então, ralando essa cenoura lá no arrozinho refogado que a gente faz, é o suficiente. Fazendo um suco de beterraba, colocando um pedaço da cenoura crua, é o suficiente. Se é preciso tomar todos os dias, 3, 4 vezes na semana. Realmente, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu acredito que não é só a minha dificuldade. A gente está num país tropical, então a gente tem muita variedade, né? Quanto mais colorido a gente coloca no prato, mais variedade de vitaminas e minerais a gente tem. A natureza já mostra, né? As cores são diferentes, porque tem antioxidantes diferentes, né? Vitaminas diferentes. Então é importante a gente ter pelo menos 5 cores ao dia, que a gente fala, né? 5 ao dia. Tem até umas escolas aqui em São Paulo que trabalham com isso, que é o roxinho, né? O branco, o amarelo, o laranja e o vermelho. Então o laranja, o vermelho e o verde. Então é sempre bom a gente ter essas 5 cores. Se você tem tudo isso durante 7 dias da semana, você tem condições de variar, não tem problema. Dificilmente você vai ter uma desnutrição ou, né, nutricional, algum déficit nutricional, se você está usando essas 5 cores. É importante introduzir mais isso e evitar os refinados, né? Evitar bolacha, porque às vezes quando a criança consome esse tipo de coisa, produto industrializado, que tem bastante açúcar, bastante gordura, isso trabalha no prazer dela, do cérebro, mas não tem nada de vitaminas e minerais. E aí, na hora de comer realmente o alimento, ela não vai querer, porque ela já ativou aquele gatilho do cérebro que dá prazer, que é a gordura e o açúcar, e ela não vai querer trabalhar com os outros alimentos, né, que tem mais vitaminas e minerais. Então, a gente fala para os pais, quem faz as compras, na verdade, são os pais, né? A criança vai comer o que tem em casa. Se ela sempre vê bolacha, chocolate, refrigerante, suquinho de caixinha, é isso que ela vai tomar, né? Se em casa os pais também estão consumindo mais saudável, é lógico que ela vai adquirir os hábitos dos pais, né? Sim, e tem outra dica também, Rafa, que é importante, que nós já percebemos, é que a criança ela tem uma tendência maior a comer frutas, verduras, legumes quando ela se envolve no preparo do alimento. Então, vai preparar um almoço, vai preparar uma salada, chama a criança para participar, né? Dá uma tarefa simples para ela, lavar
uma verdura, né? Esse tipo de coisa, quando a criança coloca a mão na massa, quando ela, mesmo que ela, para ela seja uma brincadeira isso, né? Participar de alguma coisa na cozinha, claro que com toda a segurança, né? Panela quente, forno, fogão, né? Mas a criança ela vai ter mais vontade de comer quando ela participou da preparação. Então, os pais que estão com os filhos em casa, que não estão indo para a escola, né? Podem chamar a criança para ajudar a preparar alguma coisa, né? Isso vai estimulá-las a comer. Eu tenho outra pergunta de Antônio. Ele pergunta: pode existir contaminação dentro da piscina? Do vírus? Eu acho que na questão do vírus. Nas Então, aulas de natação, por exemplo. Então, o vírus pode estar em qualquer lugar, né? Só que é importante a gente esclarecer que o vírus não é um ser vivo. Ele é uma biomolécula que a gente fala, né? E o coronavírus, acho que vocês têm visto em vários lugares, é aquela bolinha com um monte de espículazinha, que são proteínas, que a gente chama proteínas spike, e dentro tem um RNA. Ele não tem vida nenhuma. O vírus sozinho não tem vida nenhuma. Ele começa a replicar quando ele entra, quando essas espículazinhas encontram uma portinha numa célula nossa, e aí dentro da nossa célula ele começa a replicar e formar novos vírus. Ele tem uma molécula de RNA lá dentro, e quando ele acha uma molécula, só que essa capinha, esse envelope dele, que a gente fala, ele é um vírus envelopado, ele é formado de uma membraninha de gordura. Então, se você tem cloro, se você tem álcool, né, o sabão, o detergente, ele desfaz essa capinha. Então, o vírus se torna inviável, a gente fala. Né? Então, até esse negócio de superfície, de ficar limpando com álcool toda hora, ficar passando... você só vai pegar o vírus que você, por exemplo, tem uma bancada lá que está com vírus. Você só vai adquirir a doença se você passar a mão, enfiar na boca ou enfiar no nariz ou no olho, né? E se esse vírus estiver com a capinha, com o DNA, o RNA lá dentro, se estiver impecável, né? Então não é provável que se pegue. A maior forma de contaminação não é do vírus estar solto em algum lugar, né? Como a Daniela falou, por exemplo, lá o banheiro da piscina, aí tem o vírus em cima, tem que colocar a mão, aquele vírus tem que estar vivo, aí ele tem que pegar na sua mão, tem que ficar vivo lá na sua mão, aí você tem que levar ele até a mucosa para ele entrar. Então, é mais raro a transmissão assim. A maior transmissão é através do espirro, através da tosse, né? Dessas gotículas que a gente joga no ar quando a gente está doente, a gente está tossindo, está espirrando, a gente joga isso no ar e aí outra pessoa pode respirar, respira aquela gotícula e aí vai ser contaminado, né? Por isso do usar a máscara, né? Agora, as crianças que não têm sintoma nenhum, né? Tão bem, tão assintomáticas, né? Não tem febre, não tem diarreia, não tem coriza, não tem sintoma nenhum. E elas vão para uma piscina grande, né? Com água tratada, com cloro e tal. É muito pouca a probabilidade, né? De você contaminar através da água da piscina, né? Agora, claro, o que não pode, talvez, é ter 100 crianças tudo juntas, amontoadas, assim, né? Essa aglomeração não é boa, né? Então, eu não sei se tem filho que faz aula de natação, né? Ou os pais que têm filhos que fazem aulas, né? Dá para a criança fazer esportes, praticar esporte sim, né? Agora, se ela tiver qualquer sintoma da doença, é melhor que ela fique em casa, né? Até passar totalmente os sintomas para ela não transmitir para ninguém, né? A gente tem um casal de amigos que moram na Austrália, nós falamos com eles anteontem, na sexta-feira. E as escolas lá já estão todas abertas e as crianças não estão de máscara. Então, como o nosso isolamento vai terminar depois deles, a gente já vai ver o resultado disso. Nem máscara elas estão usando lá nas escolas, né? E então vamos observar, né, o que vai acontecer. Só um detalhe sobre máscara, né? Não é recomendado que crianças menores de 2 anos usem a máscara, né? Porque elas podem se sufocar, podem ter dificuldade para respirar. Então, máscara é recomendado acima dos 2 anos de idade somente para crianças.
Então, além desses cuidados, né, que a gente tem que ter com a criança para manter a imunidade, quais outros fatores que poderiam ajudar para essa imunidade melhorar? Bom, tem um muito importante que é o sono, né? O sono, ele é importante para todo mundo, mas especialmente para a criança, né? Por quê? A gente produz dois hormônios principais durante o sono. O primeiro é o GH, que é o hormônio do crescimento, que vai ajudar essa criança todo o seu crescimento muscular, ósseo, neurológico, né? O GH é muito importante para o desenvolvimento da criança e ele é produzido especialmente no período da noite. E o outro hormônio é a melatonina. A Daniela até falou que a melatonina é um hormônio que induz o sono, né? E a gente produz quando a gente está num ambiente escuro. Então, a partir das 9, 10 da noite, a gente está no escuro, né? O sol já se pôs, a gente começa a produzir a melatonina, que ela vai nos ajudar a dormir melhor. A melatonina tem um papel importante na imunidade, né? Então, as crianças que estão em casa, que não estão indo para a escola, né? É muito importante que elas mantenham a rotina, horário para dormir e horário para acordar. Tem muita criança que está ficando acordada até 11 horas, meia-noite, né? Tá na TV, tá no celular, como se estivesse de férias, né? E isso vai afetar, sim, a imunidade. A necessidade do sono, ela varia ao longo dos anos, né? Mas uma criança, assim, de 1 a 2 anos, ela vai precisar de 11 a 14 horas de sono por dia. Né? Uma criança depois de 3 a 5 anos, 10 a 13 horas. E uma criança de 6 a 12 anos vai precisar de 9 a 12 horas de sono por dia. Então, isso pode ser à noite e também complementado com um soninho à tarde, né? Depois do almoço, algum cochilo nesse período. Mas é muito importante que os pais mantenham a rotina. Horário para É porque deitar, as horário para crianças acordar, horário de que refeição, horário para fazer estudos, brincadeiras, tarefas, né? Tudo isso é importante manter na quarentena. Antônio agora acabou de fazer uma pergunta. Refrigerante diminui a imunidade da criança? Da criança e do adulto, né? O açúcar é um dos principais inimigos da nossa imunidade, além de causar inflamação no corpo, que é aquilo que eu falei, né? Nosso corpo fica inflamado, as células respondem muito mal à agressão externa e a gente tem muito mais chance de desenvolver essas doenças crônicas que a gente fala, né? Que é obesidade, câncer, diabetes e pressão alta. Então a gente tem que cuidar bastante com alimentos com açúcar, né? Ele prejudica como as nossas células de defesa, né? Os nossos soldadinhos vão trabalhar muito. Lembra daqueles estudos, Luiz, sobre açúcar? Fizeram vários estudos no laboratório, né? Dando as doses de açúcar, né? Numa cultura de bactérias e células de defesa. E quanto mais açúcar eles davam, menor era a capacidade que as células de defesa tinham de abocanhar, de comer as bactérias, né? Então, a gente não pode esquecer que uma latinha de refrigerante, ela vai ter em torno de 10 a 12 colheres de chá de açúcar, né? Isso dá 40, 45 gramas de açúcar numa lata de refrigerante, né? Então, isso é uma quantidade absurda de açúcar, né? Realmente, não é uma bebida interessante para ninguém. A questão da a criança que vive corizando e espirrando, essa frequência de gripe é um sintoma da imunidade baixa? Sim, Pode pode ser ser. considerada? Pode ser. Tem que ver se não é uma doença alérgica também, se não é uma rinite alérgica, né? Por isso que é bom ver no médico. Mas se ela tá com coriza, resfriado frequente, sempre tá meio borocochosinha, realmente ela tá com imunidade baixa. É relativamente normal a criança pequena, né, especialmente a que vai para a escola, ter vários episódios de resfriado ao longo do ano, né? Porque ela está exposta a várias coisas, ela está desenvolvendo a imunidade adquirida, que a gente falou, né? Então, cada vírus que ela entra em contato, ela desenvolve imunidade. Aí depois ela vai diminuindo essa quantidade de infecções. Mas, especialmente aquela criança que está toda hora com
uma gripe ou está desenvolvendo sinusite ou pneumonia, que está precisando tomar antibiótico com muita frequência, essa é uma criança que a gente tem que se preocupar mais, né? Um resfriadinho, só ficar assim com coriza, tal, que depois passa e não tem nenhuma necessidade assim de remédios, ok, né? Mas se ela tá esse mês está com otite, no mês que vem está com sinusite, no outro está com amidalite, no outro está com pneumonia, né? Toda hora precisando de antibiótico, aí realmente tem que se preocupar, tem que entender o porquê que essa imunidade está tão baixa. Os alimentos como abacaxi, limão, eles ajudam no sistema imunológico? Sim, o limão e a laranja são os mais famosos, vamos dizer, né? Com a vitamina C. E o limão e a laranja tem aí 48, 50 miligramas, né? Em cada 100 gramas de unidade. Mas, na verdade, aquilo que eu falei, o que mais tem vitamina C, o morango tem quase 3 vezes mais. Né? A acerola tem, assim, 6, 7, 8 vezes mais a vitamina C, né, do que a laranja ou limão. Então, o maracujá é a mesma coisa que a laranja ou limão, mas o abacaxi tem pouco. Tem vitamina C, as frutas cítricas todas têm vitamina C. Igual o Luiz falou, né? O kiwi também tem bastante. Eu não sei se tem kiwi aí no Recife, né? Mas o abacaxi tem também. Ele tem praticamente a mesma coisa, né, que a laranja. Só uma coisa importante sobre a vitamina C, ela é uma vitamina extremamente sensível à oxidação, né? Então, por exemplo, você faz um suco de limão, né? Se você deixar ele por algumas horas, ele vai começar a ficar com gosto amargo, né? Porque a vitamina C vai oxidando, ela vai perdendo o efeito. Então, sempre é bom consumir fresco, né? Faz um suco e já toma na hora, por exemplo, né? E ela também é degradada com o calor. Então, se você cozinhar, né, muito um alimento que tem vitamina C, você vai perdendo boa parte da vitamina C no processo de aquecimento, né? Então, por isso que é importante também consumir alimentos crus. O brócolis, por exemplo, ele tem muita vitamina C. O pimentão amarelo tem muito vitamina C. Só que você não pode ficar cozinhando muito tempo, né? O brócolis, você coloca água quente, você dá uma escaldada. Só você joga ele um pouquinho e depois já tira. O pimentão amarelo também, não pode ficar cozinhando, fritando, você não perde toda a vitamina C. O ponto do brócolis é aquele ponto que ele fica, que quando você joga na água quente, ele fica um verde bem vivo, né? Ele potencializou até essas propriedades. Às vezes a gente vai num restaurante, tem um brócolis que tá marrom, né? Mole, sem vida, que tá morto já, né? Ele já não tem mais vitamina nenhuma, né? Então ele tem que estar crocante, ele tem que estar tenro e tem que estar com aquele verde bem vivo. Aí você vai potencializar o conteúdo nutricional dele. Sim. Então, congelar fora de cogitação. Pode ser também. Frutas vermelhas congeladas, morango congelado, também vai ter vitamina C, né? Porque essa fruta, ela foi colhida e já foi congelada. Então, ela vai preservar a vitamina. O congelamento não é tanto o ponto, é mais o aquecimento. É quando a gente ferve, quando a gente coloca no forno, né? O calor é que vai destruindo a vitamina C. Mas depois de cozido, pode congelar? O ideal é congelar, assim, quando cozinhar, mas não tanto. Você cozinha até um ponto que tá meio cru. Porque aí você congela, né? E a hora que você vai descongelar, você vai dar aquela cozidinha de novo, aí dá o ponto, né? Não cozinhar, deixando no ponto já para comer. É pré-cozido, né? É pré-cozido. Assim como as frutas, né? Na questão do suco, é sempre importante fazer o suco e tomar na hora, seja ela qual for a fruta, né? Seja qual for. Isso. E sem açúcar, né? Difícil dica, isso, né? Viu, doutor? Por exemplo, vai tomar um suco de abacaxi ou de maracujá, né? Que são frutas mais ácidas, né? Que as pessoas têm dificuldade de tomar sem açúcar, né? Então, por exemplo, quando eu vou fazer um suco de maracujá, em vez de colocar açúcar para adoçar, eu coloco uma banana. Você coloca uma banana junto para bater no liquidificador, né? Madura, né? E ela vai dar o açúcar que você precisa e não vai fazer mal para você, né?
Ai, difícil. Vamos lá. O O paladar ele vai Antônio, mudando, né? Aos pouquinhos, em 3 semanas. Você vai adaptando o paladar em 3 semanas e você consegue alterar ele. Se é você já acostumou com verdade. muito doce. Você O pode ir Antônio, ele substituindo também. perguntou. O Pode açúcar falar, também, doutor. você pode usar o açúcar demerara, que ele é menos refinado, né? Em vez de usar aquele açúcar branquinho, você vai transferindo ele para o demerara, que a gente fala que é aquele açúcar mais... Não é o mascavo, que é marrom. O demerara é uns quadradinhos, assim, tá entre o cristal, né? E o açúcar mascavo. Ele é mais saudável, que ele ainda tem alguma coisa de nutriente. Então, para quem ainda está com o paladar um pouquinho mal adaptado, pode usar o demerara. O Fábio, ele acabou de perguntar qual a importância da atividade física para a imunidade das É nossas importante crianças. demais, importante demais. E, tá? E me preocupa muito as pessoas que estão em casa agora sem fazer exercício físico, né? Eu sei que as academias muitas estão fechadas, então nesse momento tem que fazer em casa de algum jeito, né? Tem lives para você acompanhar e assim que abrir já voltar com a corda toda, porque para recuperar o tempo perdido, né? O exercício é muito importante. Primeiro, porque ele mexe com a circulação do sangue. Então, quando você se exercita, o coração bombeia mais rápido e o sangue circula mais forte e as células de defesa elas estão dentro do sangue. Então, elas circulam melhor. O exercício também produz endorfinas. E as endorfinas que dão aquela sensação de prazer na atividade física. As células de defesa têm receptores para essas endorfinas, ou seja, elas respondem positivamente a essas endorfinas. O exercício ele também ajuda a diminuir o estresse. Então, a gente sabe que quando a gente está estressado, a gente produz hormônios como o cortisol, que é o hormônio relacionado ao estresse, e o exercício ajuda a diminuir o estresse, ou seja, fortalecendo também a imunidade. Então, tem muitas pesquisas mostrando que pessoas que se exercitam, né, regularmente, moderadamente, elas vão ter uma imunidade mais forte, elas têm menos chances de contrair infecções virais e bacterianas, e se elas contraem, elas curam mais rápido, Sim. né? Elas têm uma redução no número de dias de sintomas, né? Então é extremamente importante, né? Acho que junto com, para mim é o pilar, né? Sono, alimentação e exercício. São as 3 coisas fundamentais para a manutenção da imunidade, né? A gente se alimenta bem, dá os nutrientes, depois a gente se exercita para fazer esses nutrientes circularem no nosso corpo e depois a gente repousa para fazer essa restauração. Então, é muito importante que a criança se mantenha ativa, né? Com bastante brincadeira, com esporte, com atividade física, e os adultos também, mesmo durante a quarentena, né? E assim que tudo voltar ao normal, voltar com a corda toda, porque isso vai ajudar a imunidade. Com certeza. Para finalizar aqui, que o nosso tempo já está estourado, eu queria que Sim. vocês falassem sobre o curso que vocês fizeram, não foi gratuito, sobre como melhorar a imunidade. Então, queria que vocês Sim. esclarecessem um pouquinho. Nós aproveitamos aí a pandemia, né? O consultório estava um pouco mais vazio e a gente criou um curso assim meio que rápido até. O curso tem 4 horas, né, sobre imunidade, imunidade eficiente, porque a gente percebeu que na televisão, nos jornais, nas rádios, as pessoas não estavam falando como funciona a imunidade. E é uma coisa básica que a gente precisa entender, porque esse vírus vai continuar, né? Com isolamento ou com a quarentena ou sem quarentena, o vírus vai continuar. E como as pessoas precisam lidar com isso? Então, nós criamos um curso com aulinhas, com uma linguagem super fácil, acessível a todos. Não é para profissional de saúde, é para pessoas mesmo, né? É da comunidade em geral. O curso é totalmente gratuito. E deu 4 horas de aula, são aulinhas de 10 a 15 minutos, coisas rápidas, para vocês irem assimilando as informações de uma maneira muito tranquila. Tudo isso que a gente falou aqui, né? A gente falou assim de uma forma rápida e simples, ele está mais aprofundado no curso, né? Então, o curso, para as pessoas que quiserem acessar o curso, basta vocês entrarem na nossa página no Instagram. Então, ali no cantinho superior da tela, né? Tá a Ciafit Academia fazendo a live com a Sou Saúde. Então, a Sou Saúde é esse projeto de saúde que nós lançamos para divulgar o estilo de vida saudável. Então, a pessoa pode clicar ali, ela vai entrar na nossa conta do Instagram
pode nos seguir para receber lá mais informações. E lá no link, na nossa bio da página do Instagram, tem o link para fazer a inscrição do curso. É Imunidade Eficiente, que chama o curso. E quem quiser fazer direto, né, entrar pelo navegador, aí você digita lá cursos.sousaude.com. Sou Saúde, S-O-W, saúde.com. Então, cursos.sousaude.com. Já pode fazer a inscrição gratuita e já pode começar. E a gente espera que realmente ajude as pessoas a se cuidar e ter uma imunidade mais forte. Eu gostaria de agradecer em nome da família Ciafit. Foi muito legal o nosso bate-papo. Foi muito esclarecedor também, tá certo? Então, vou deixar esse minutinho para vocês falarem alguma coisa que acham que faltou ainda ou de importante para a gente encerrar. É bem importante que as crianças, os pais não fiquem paranoicos, né? Vamos ter calma, vamos ter paciência com as crianças e com a gente mesmo, né? Porque é um dia de cada vez. É normal numa pandemia e perante uma doença nova que tantos governadores, né, os nossos líderes, tanto de saúde, os médicos, está todo mundo meio perdido, porque é uma doença nova. Então ninguém tem protocolo certo, ninguém sabe que hora que abre, que hora que não abre as coisas. A gente tem que ter paciência também com esse pessoal que está na liderança, né? E para as crianças, não ficar o tempo inteiro passando álcool, porque a pele também pode ficar mais irritada. O álcool é extremamente lesivo, né? Ele acaba com a camada natural da pele. Então, a gente sugere que vocês tenham sempre sabão neutro, né? Sabão em casa, sabonete, para estar lavando as mãos, que precisa durar pelo menos uns 20 segundos, né? Lavando a mão, cantam parabéns. Faça de uma maneira lúdica, não muito rude com a criança, para ela não ficar muito assustada e não desenvolver um toque, né? Um transtorno obsessivo compulsivo lá na frente, de ficar limpando tudo, limpando material, limpando... Né? A gente não tem nenhuma comprovação que você voltar do supermercado e precisa lavar a sacola do supermercado, né? Você só vai pegar esse vírus se tiver assim, num contato próximo com as gotículas, ou se você pegar alguma coisa e colocar o dedo no nariz, ou no olho, ou na boca. Então tem que cuidar com esse exagero também de zelo, né, para não assustar as crianças, principalmente. A gente é adulto, a gente consegue ter um discernimento, mas as crianças não têm. Então, cuidar, inclusive, com a saúde mental, né? Umas crianças vão reagir de uma maneira, outras crianças vão reagir de outra. É importante os pais estarem muito aproveitando esse momento para conhecer melhor os filhos, ter mais contato, conversar, né, entender o momento que a gente está, tentar compartilhar com eles, né, as coisas boas e as coisas ruins, para criar mais esse vínculo também, que às vezes no dia a dia, né, as crianças ficam o dia inteiro na escola, os pais ficam o dia inteiro no trabalho, e às vezes não cria essa intimidade familiar, que é tão importante, né, e aproveitar esse momento aí para isso também, e colocar Deus acima de tudo, porque o que não está no nosso controle, né, é Deus que está. Então, acho que esse é o nosso recado, né, Luiz? Quer falar alguma isso. coisa? Não, acho que era isso. A gente falou bastante coisa. Um abraço aí pro pessoal do Recife. Rafa, obrigado pela live. Um abraço pessoal aí da academia, aos pais, né, que têm as crianças, fazem exercício, também aos alunos em geral. A gente espera que em breve a gente esteja já voltando ao normal. E divulguem este curso que a gente fez de forma gratuita, que a gente realmente fez para ajudar a população. Tá bom, muito obrigada, doutora Daniela, doutor Luiz. E até a próxima, se Deus quiser, a gente vai ter um outro momento juntos, tá bom? Se cuidem, fiquem em casa, fiquem com Deus. Tchau, tchau. Vocês também, gente. Tchau, tchau. Tchau.